Uma paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém triste aí, irmão? Glória a Deus. Louvar a Deus por mais uma vez Ele nos conceder a graça e a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor para junto louvarmos, glorificarmos e exaltar o precioso nome de Jesus. Confesso aos irmãos que já estava ali satisfeito no meu espírito com tudo o que o Senhor já falou conosco no dia de hoje, desde a EBD até no início do culto. Eu creio que Ele continuará falando aos nossos corações. É motivo de muita alegria e tamanha responsabilidade de estar encarregado mais uma vez de estar trazendo a mensagem do Senhor aos nossos corações. E confesso que quando o pastor me comunicou que eu estaria trazendo a palavra no dia de hoje, eu quase perguntei a ele: o senhor é meu amigo ou meu inimigo? Porque eu falar para vocês, meus irmãos, já é difícil ministrar na presença do pastor, do presbítero do Diego, do diácono Vinícius, do irmão Andreas, da irmã Tebisa e de todos os ministradores aqui. Imagine na presença agora de mais dois extras, pastor Ismar com a nossa irmã Denise. Que Deus me conceda graça e misericórdia para ministrar no dia de hoje, tá? E se é uma coisa que eu queria que fosse verdade dentro do neopentecostalismo, era a transferência de unção. Eu queria que fosse verdade. Você já pensou pegar um pouquinho do pastor, um pouquinho do Diego, um pouquinho do Andreas, um pouquinho do diácono Vinícius, um pouquinho de cada? Como seria? Mas como não existe transferência de unção, cada um carrega o seu azeite. E o próprio Jesus nos ensinou, na parábola dos talentos, que a um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. Então, cada um de nós possui um talento que o Senhor confiou. E no grande dia, você prestará conta sobre esse talento. E nem adianta querer vir me dizer que você não tem talento, porque tem. Não sei se é 5, não sei se é 2, não sei se é 1. Mas no grande dia você prestará conta sobre esse talento. E você poderá ouvir a seguinte frase: vindes benditos no meu Pai, e entra no gozo que já está reservado. Vamos de Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Como diz na minha cidade, eu desentulhei ontem uma delas aqui, pastor Ismar, senhor. E ontem eu tirei do plástico e aí tive que desfazer um pouco da primeira, aquele apego que você nunca quer desfazer, né? Deixei um pouquinho de lado e comecei com uma espada nova. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Todos os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornando-lhes a dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Peço a compreensão dos irmãos, que eu estou com um pouco uma gargantinha meio ruim, chata, então se eu parar um pouquinho, para dar uma hidratada. Meus irmãos, sei que não é novidade para nós. Os evangelhos têm as suas distinções. A saber, o evangelista Mateus escreve para um povo, já Marcos escreve para outro povo, Lucas também. Já João escreve para nós como igreja. João, ele não tem como objetivo nem escrever aos judeus, nem aos romanos, nem aos gregos, mas sim à igreja, a nós. E a pena joanina, ela tem um teor apologético. Por que apologético? Porque João, ele classifica na sua epístola, comprovando que Jesus é Deus. E ele já começa no capítulo de número 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 vai dizer: e ele tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então a pena joanina, ele tem esse objetivo de comprovar e mostrar que Jesus é Deus. E bom, como dentro desse texto que a gente leu, os versículos, creio eu, que não é um texto desconhecido para nós. É um texto bastante conhecido, que aqui Jesus já aparece para os discípulos, parafraseando, já no finalzinho da conclusão do seu ministério. Por que eu falo isso? Porque aqui Jesus, ele já tinha morrido, Jesus ele já tinha ressuscitado, e aqui Jesus já está ressurreto. A única coisa que só estava faltando para concluir o ministério de Jesus era a sua ascensão aos céus. E aqui precisamos recapitular. Eu quero pedir licença aos irmãos para a gente voltar nesse texto só na conclusão da minha ministração. Embora, quando nós voltamos para os evangelhos, a gente vê onde se iniciou o ministério de Jesus. Logo, o ministério de Jesus começou na Galileia. Embora, antes de tudo, todos nós sabemos que Jesus, primeiro, passa pelo batismo de João Batista, depois é impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de tudo isso, o evangelista Lucas vai narrar que Jesus aparece, ministrando, pregando. E a pregação de Jesus não é a pregação que vocês escutam ou que ouvem dizer em outras igrejas, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou até mesmo pelo Instagram. Porque as ministrações que vocês escutam, ou que ouvimos, ou que vemos em rios, Deus vai te dar a vitória. Você é o bonzinho de Deus. Deus vai abrir a porta. Não, a pregação de Jesus era simples, curta, direta e objetiva. Arrependei-vos, pois é chegada o reino dos céus. E Lucas vai narrar que quando Jesus chega na Galileia, a multidão o oprime Jesus. E Jesus, ao observar, tinha uns barcos parados. Esse barco, um dos, a saber, era de Simão Pedro. E o texto nos relata dizendo que Simão Pedro, de ter lançado a rede a noite toda, não apanhou absolutamente nada. Em outras palavras, não pescou nem uma piaba. Jesus chega, pede o barco de Pedro emprestado e faz daquele barco um púlpito. E ele prega para aquela multidão. Logo após isso, ele chega para Pedro e fala: leva o barco para um lado mais fundo,
um lado mais profundo, e lança a rede, que você vai pescar. Pedro vira para ele e vai dizer: Senhor, pesquei a noite inteira, não pesquei absolutamente nada. O Senhor está mandando eu voltar para o mesmo lugar que eu acabei de vir? Eu não passei 1 hora, eu não passei 2 horas, eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Mas olha o que o versículo vai dizer. Pedro vira para Jesus e vai dizer: mas sobre a tua palavra eu irei e lançarei a rede. Coisa boa é quando confiamos na palavra do Senhor. Coisa boa é quando decidimos acreditar e ter a fé naquele que nos chamou e naquele que nos vocacionou. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai e tem uma pesca maravilhosa. Ao ponto de que as redes começam a se romper. E quando chegam à margem, Pedro vira para Jesus e diz: mestre, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Pedro, ele reconhece o seu estado de miséria, o seu estado de pecador, e reconhece que Jesus não é somente um mestre, mas acima de tudo, ele é santo. E sendo santo, não poderia se contaminar com ele sendo pecador. Mas Jesus vira para ele e diz: Pedro, larga tudo e segue-me. E aqui eu abro um parêntese. Qual parêntese é esse, Ítalo? Um parêntese que evangelho verdadeiro, puro e genuíno exige de mim e de você renúncia. Porque evangelho que não tem renúncia, você pode colocar qualquer tipo de nome nele, menos evangelho de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus chega para Pedro, Pedro não tem pescado absolutamente nada. Mas Jesus diz: vai para o mar, tem uma pesca maravilhosa. Quando volta com o barco cheio de peixe, Jesus disse: agora larga tudo isso aí e me segue. E aí é meio que um paradoxo, né? Por que Jesus não chamou ele antes da pesca maravilhosa, chamou só depois? Porque seguir Jesus com barco vazio é muito fácil. Eu quero ver depois que o seu barco estiver cheio, se você vai renunciar ao que você tem para decidir seguir a vontade dele. Então prega Deus na minha boca para dizer: evangelho verdadeiro, puro e genuíno, exige de mim e de você renúncia. Aleluia. Então Pedro, larga tudo e me segue. E Pedro, abandonando tudo, seguiu Jesus. Aleluia. Embora teve uma noite frustrante, teve uma noite que foi decepcionado em tudo que fez. Mas Deus fez um milagre na vida dele. Mas mesmo assim, ele decidiu abandonar tudo, renunciar e seguir o mestre. Ele entendeu que estar próximo de Jesus é estar mais próximo do propósito. Aleluia. Meus irmãos, e como nós sabemos, o ministério do apóstolo Pedro é um ministério muito longo. Que dentro de uma ministração nós não conseguiríamos extrair todas as lições que ele nos deixou e nos ensinou. Mas só que existe algo interessante que me marca na chamada de Jesus para com Pedro. E esse algo é: farei de ti não mais pescador de peixe, mas farei de ti pescador de homens. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o que tu faz hoje é tirar o peixe do seu habitante natural, que é vida, e trazer ele para a morte. O que tu vai fazer agora não é isso, Pedro. O que tu vai fazer agora é ao contrário. É pegar o homem morto no lamaçal do pecado, dentro de um lamaçal, dentro das suas ruínas de pecado, e injetar nele a palavra de vida. Porque aquele que estava morto, a partir de agora passará a ter vida. Aleluia! Glória a Deus. Seguindo, meus irmãos. Jesus, em todo o seu ministério, ele sempre mencionou, ou melhor dizendo, sempre relatou a todos os seus discípulos o que deveria acontecer e o que iria acontecer. Embora Jesus ele não negou em nenhum momento, dizendo, ou melhor,
afirmando que o reino dele seria terreno. Muito pelo contrário. O reino dele não é dessa terra. O reino dele é do céu. Então sempre ficou muito bem claro aos discípulos. E quando falamos sobre renúncia, alguém pode até querer afirmar, mas, irmão Ítalo, você só utilizou sobre renúncia a lição do Simão Pedro, que era um pescador e teve que renunciar o barco cheio de peixe para seguir Jesus. Tem algum exemplo? Tem. O próprio João relata a mulher no poço de Samaria. Em João, no capítulo 4, vai narrar essa história. Vai dizer que a mulher sai de casa com seu cântaro a fim de buscar água. Mas quando ela chega no poço de Jacó, ela encontra não a água que iria saciar a sede dela por um momento. Não a água que iria matar um pouco a sede dela. Mas sim a água da vida eterna, que era Jesus Cristo. Após ela encontrar esta água que jorra para a fonte da vida eterna, que era Jesus Cristo, o que ela faz? Ela pega o seu cântaro e volta? Não. Ela esquece literalmente do canto e deixa o seu cântaro e agora vai anunciar que Jesus Cristo é o Messias prometido para o povo de Samaria. Por quê? Todo encontro de Jesus comigo e com você vai exigir de mim e de você renúncia. Eu não sei o que você precisa abandonar. Eu não sei o que você já abandonou. Mas de uma coisa eu sei, te garanto e te afirmo. Tem que renunciar. Para entrar no céu, tem que renunciar. A porta do céu ela não é larga. A porta do céu ela é estreita. E para entrar por ela, precisa renunciar a muitas coisas. Aleluia. E agora, meus irmãos, Jesus, para nos ensinar e também quebrar uma heresia, Jesus ele monta o colégio apostólico. Porque sozinho ele não conseguiria fazer, ou melhor, cumprir a sua missão. E dentro desse colégio apostólico, Jesus chama 12 discípulos. E o que me chama a atenção na chamada de Jesus é porque o texto diz que Jesus, para selecionar os 12 discípulos, Jesus orou. E Jesus, que é Jesus, orando para escolher os 12, ainda veio o diabo no meio deles. Imagine eu e você, que toma decisões sem querer orar, sem querer consultar a Deus. O que é que não pode acontecer? Mas a Bíblia diz que Jesus monta o colégio apostólico. E agora começa a sua missão. E vimos, como eu já mencionei, em toda a Bíblia, que todas as palavras de Jesus surgiam efeitos. A palavra de Jesus, como o mesmo garante, ela nunca voltará vazia. Mas se antes, faz aquilo que apraz. Mas logo, nem sempre as pessoas se permitiam ser tocados por aquela palavra. Porque as palavras de Jesus traziam cura, trazia transformação, trazia libertação. Mas nem todos queriam aceitar. Mas como vimos, e o ponto central da minha ministração é sobre o apóstolo Pedro, para mim, uma particularidade minha, Pedro ele foi o homem que mais vivenciou dos discípulos, o homem que mais vivenciou milagres sobrenaturais com Jesus. Experiências, então, igual ele não teve. Por quê? Pedro estava presente com os discípulos na comissão dos 70. Quando Jesus comissionou os 70 discípulos, vai de 2 em 2, Pedro estava presente. Quando Pedro chega na casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, Pedro, Tiago e João estão presentes. Os outros discípulos não veem, mas eles veem. No Monte da Transfiguração, quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração, leva Pedro, Tiago e João. Pedro ele presenciona muitos milagres de Jesus. E se é um milagre de Jesus na vida de Pedro que faz toda a diferença, ele é único, que é andar sobre as águas. Experiência única e sobrenatural que somente ele teve esse privilégio. Mas vamos relembrar como tudo isso aconteceu?
Quando Jesus, isso está relatado em Mateus capítulo 14, tá? Quando Jesus está dando o seu sermão, ele dá uma ordem aos discípulos dizendo: vai adiante, que depois eu vou adiante de vocês. E eles entram no barco, segue a palavra de Jesus e continua. Só que no meio do mar vem uma tempestade. A tempestade os assola. E junto com essa tempestade vem o medo, vem a aflição, vem a sensação em que diz: vamos perecer, vamos morrer. Só que no meio dessa tempestade, Jesus aparece no meio do mar. Só que Jesus ele não aparece velejando em um outro barco. Jesus aparece andando por cima das águas. E quando Jesus aparece andando por cima das águas, a multidão dos discípulos que estava presente diz: é um fantasma. Porque na crença, naquela época, no mar de Tiberíades, acreditava-se que tinha fantasma. Eles dizem: é um fantasma. Mas Jesus toma a palavra e diz: tem de bom ânimo. Sou eu. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Imagine eu, meus irmãos. Não é uma exegese do texto, mas sim uma exegese. Nosso professor daqui pode nos corrigir sobre isso. O que é a exegese? A exegese é quando você pega o contexto cultural, o contexto histórico e faz a exegese do texto e extrai do texto aquilo que realmente o autor está querendo dizer. Agora, uma exegese é eu colocar no texto uma interpretação minha, sem ferir os princípios da teologia, sem ferir a hermenêutica. Então, uma exegese aqui, eu imagino Pedro dizendo: ninguém vai se manifestar, não? Ninguém vai tomar uma decisão a respeito dele, se é ele ou se não é? Mas eu vou tomar uma decisão. Senhor, mestre, se é tu mesmo, permita que eu vá até a ti. E aqui há um complexo. Por quê? Porque Pedro é pescador. Pedro ele entende de rede. Pedro ele entende de pesca. Pedro entende de mar. Pedro entende de tudo. E ele sabe que andar por cima das águas não consegue, afunda. Mas sobre aquilo que você sabe, aquilo que você entende sobre o vem de Jesus, você descarta tudo aquilo que você sabe, que você aprendeu e acredita na palavra que o Senhor está liberando a teu respeito. Então o que Pedro faz? Deixa o barco e passa a andar por cima das águas e vai em direção ao mestre. Mas só que o texto diz que o quê? Que a tempestade continuava assolando o barco. E quando Pedro deixou de olhar para o mestre, tirou os seus olhos do mestre e olhou para a tempestade que estava em volta, ele afundou. Mas ali não era o seu fim. Porque diz o texto que Jesus, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e disse: homens de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidou? E um dos sinais e evidências de que eu acredito que Pedro mais vivenciou milagres, é desses. Tá? E meus irmãos, Jesus ainda fez muitos milagres. Ressuscitou morto e Pedro presenciou tudo isso. A pergunta que me faz lembrar e relembrar é quando Jesus está passando pela região de Cesareia de Filipe. Jesus agora já com seu ministério longo, multidões o seguindo, uns acreditando que ele era de fato o Messias, outros não acreditando. E Jesus com seus discípulos, ele faz a seguinte pergunta: quem é que diz aí quem eu sou? O que dizem por aí quem eu sou? E os discípulos vão responder a pergunta de Jesus. Senhor, um está dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é um profeta. Aí Jesus, nas entrelinhas, tá, mas
E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que estão falando eu não quero saber, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Permita, mas para mim ficou um silêncio no meio de todos os discípulos. Mas Simão Pedro levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e dissesse bem, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E te digo também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E permita-me abrir um parênteses, porque ontem o Espírito me incomodou de uma tal maneira que eu falei, mas Senhor, numa ministração eu vou ter que abrir um parênteses para acabar com essa heresia do catolicismo romano? E o Senhor falou, vai. E eu quero acompanhar com os irmãos Evangelho de Mateus, o que eu acabei de mencionar, vamos ler. A partir do versículo de número 17. Você acompanha na sua Bíblia aí. Por que isso, irmão? Porque o próprio Pedro, na sua epístola em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer que nós precisamos estar prontos e preparados para responder acerca da nossa esperança. E responder com mansidão. Então eu e você necessitamos e precisamos estar preparados para defender a nossa esperança, a nossa razão. 1 Pedro 3,15 é isso. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A nossa esperança, Tito, capítulo 2, versículo 13, vai mencionar que a nossa esperança é Cristo. Tá? Mas abrindo um parênteses e já desvendando essa heresia. Por que eu falo uma heresia, meus irmãos? Porque o catolicismo romano, ele diz que a pedra aqui é Pedro. E que a igreja está fundamentada em Pedro. O primeiro ponto a se observar, e que eu quero chamar os irmãos para refletir comigo, é que a igreja, ela não é de Pedro. A igreja, ela é de Jesus. Aleluia. Quem morreu na cruz não foi Pedro. Quem morreu na cruz foi Jesus. E quando Jesus fala, no versículo de número 17, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu, no 18 ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui há um trocadilho de palavras. Por que um trocadilho de palavras? Porque a palavra Pedro vem de Petros. E Petros no original tem a ideia de fragmento, coisas perecíveis, coisas que quebram. Já a palavra pedra aqui não é Pedro. A palavra pedra aqui vem de Petra. E Petra significa edifício, rocha, inabalável. E todas as vezes que aparece essa observação em toda a Bíblia de Petra, se refere a Deus, se refere à imutabilidade de Deus. Então só aqui já basta e já destrói toda essa heresia do catolicismo romano. Mas não só para ficar em minhas palavras e não só em um texto, eu quero ler só apenas mais 3 textos com os irmãos. O primeiro é o próprio Pedro, em sua carta, 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4. Aleluia. Que ele diz, irmãos, acompanha na vossa Bíblia e acompanha no telão também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o próprio Pedro, escrevendo, diz, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo.
E o 6, a parte B do versículo, ele diz ali: e eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. A quem nele crê não será confundido. E o 7, e assim por vós, os que credes, Aleluia. e preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Verso 8 e terminamos. E é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mais um versículo e palavras do apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Mas fiel, gente. Aleluia. Obrigado. O versículo de número 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Agora vamos para o maior apologeta da Bíblia, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. O versículo de número 11. Ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Mais um do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Glória a Deus. Então, com estes versículos, eu não quero simplesmente trazer a originalidade do texto sobre Petros e Pedro e sobre pedra e preta. Mas eu quero confirmar e apresentar só apenas esses textos com as palavras, principalmente do apóstolo Pedro, dizendo que ele não é quem o catolicismo romano afirma que é. Porque abaixo do catolicismo romano, abaixo de qualquer religião, está a palavra de Deus. E ela nos afirma que o nosso fundamento é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular que foi rejeitada, mas é a pedra angular da nossa fé. E para completar, o próprio apóstolo Paulo, fazendo uma analogia com o povo que saiu do Egito, ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 5. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, não, perdão, é 10. 10, a parte B do versículo, no versículo 4. Vamos ler o versículo 4 inteiro. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era quem? Isso. Amém, glória a Deus. Abrindo um parênteses, meus irmãos, não tenho nada com o catolicismo romano, tá? Eu creio e defendo a palavra de Deus. Tá? Para afirmar aos irmãos, meus pais são católicos. Mas perante eles eu não escondo e nem massagio o ego deles. Eu apresento a verdade. Porque Jesus nos garante que é a verdade que nos libertará. Amém? Então, fechando esse parênteses, meus irmãos, voltando para dar continuidade à ministração. O ministério de Jesus, ele sempre alertou aos discípulos a sua missão. E ele sempre vinha dizendo, ó, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue na mão dos malfeitores e que seja morto,
Mas olha só, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. E quando Jesus vai mencionar isso, ali na Galileia, quando ele diz para Pedro, que Pedro, melhor dizendo, toma a palavra, né, quando Jesus menciona isso, que queria morrer, Pedro ele diz, não, Senhor, longe de ti isso que aconteça. Por mais que todos te abandonam, eu estou contigo. E contigo, eu estou pronto até para morrer. A verdade é que Pedro não estava mentindo. Só que o problema de Pedro era não saber realmente quem ele era. Mas como Jesus sabe coisa ao meu respeito e ao teu respeito que você não sabe, Jesus vira para ele e diz, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Mas olha só, eu irei adiante de vós para a Galileia. Amém. E diz a Bíblia que agora Jesus ele é entregue nas mãos do sacerdote. Judas vende Jesus. Jesus agora é preso. Jesus agora é levado à casa de Anás e Caifás. Da casa de Anás e Caifás ele é levado para o Sinédrio. Do Sinédrio para Pilatos. De Pilatos para a cruz. Da cruz para o sepulcro. A religião estava dizendo, a partir de agora acabou. A partir de agora viveremos em paz. Porque acabamos com aquele que dizia que era rei do universo. Mas só que Jesus tinha uma palavra liberada aos discípulos, dizendo o quê? Ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Aleluia. Glória, eu creio. Só que agora, após a morte de Jesus, a Bíblia vai dizer que os discípulos ficam enclausulados dentro de casa. Aleluia. Com medo da opressão dos judeus. E agora os discípulos estão dentro de casa e chegamos já na conclusão da mensagem, em João capítulo 20. E a Bíblia vai dizer que os discípulos estão dentro de casa, estão com medo da opressão romana. E a Bíblia diz que no domingo, primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. E ali Jesus aparece para ela e ela imediatamente retorna e conta para os discípulos. Imagina os discípulos com medo, dentro de casa, com as portas tudo trancadas, recebendo essa notícia de que Jesus ressuscitou, porém Jesus nunca tinha aparecido para eles. Embora tanto Lucas como o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que antes disso, Jesus já tinha aparecido para Pedro, antes da aparição para os 12. Mas aqui, eles estão com medo, dentro de casa, apavorados. E o que me chama a atenção é que as portas estão trancadas. Mas diz o texto, que chega Jesus no meio deles e diz, paz seja convosco. Aleluia. O que estava faltando naquele ambiente hostil para os discípulos, chegou Jesus dizendo, paz seja convosco. Olha as minhas mãos. Olha o meu flanco. Sou eu mesmo. Não duvide. Sou eu mesmo. Eu não prometi que ressuscitaria? Estou aqui. Toque na minha mão. E diz o texto que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E você já sabe qual é o Espírito Santo aqui. Que não é o Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos, vocês são de EBD. É o sopro da regeneração. Sopra sobre eles o Espírito Santo. E eles são regenerados. A partir de agora, aqueles que estavam com medo, enclausulados dentro de casa, agora estão com força, com vigor e disposto a servir o Mestre. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que tinha um homem que estava ausente nessa reunião. E esse homem, a saber, Tomé. Só que Tomé, quando chega, depois de alguns dias, 8 dias aproximadamente, e os discípulos contam a Tomé. Vimos o Mestre estava em nosso meio, o Mestre ressuscitou, Tomé. Acredita, ele ressuscitou mesmo. Tomé vai virar para eles e vai dizer, se eu não colocar a minha mão sobre a mão dele, não ver o cravo das mãos e o seu flanco perfurado, de maneira alguma acreditarei. E aí diz o texto que passado 8 dias,
Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Tomé, cadê? Tomé, olha aqui minha mão. Você não falou que precisaria tocar na minha mão? Toca, Tomé. Sou eu mesmo, eu não falei que ressuscitaria? Toca no meu flanco, sou eu, Tomé. Você não acreditou nos discípulos, mas está aqui, sou eu. Tomé vai virar e vai dizer: mestre e meu Senhor. Jesus vai virar para Tomé e vai dizer: Tomé, seja crente, mas não seja incrédulo. Você acreditou porque viu. Esse aqui vale glória, tá? Bem-aventurado é os que não viram, mas creram. Estava falando de nós. Jesus já estava falando de nós. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Não vimos ele ainda. Mas um dia, como cantamos e louvamos, um dia veremos ele face a face. Caminhando, meus irmãos, chegamos no capítulo de número 21 e já concluo. Agora os discípulos, em vez de sair, eles permanecem juntos, enclausulados e com medo. Permita-me um raciocínio. Para mim, passou na cabeça de Pedro de dizer: meu irmão, Jesus vem, passa um tempo com nós, some, volta, aparece, e não decide nada sobre a nossa caminhada. Quer saber de uma? Eu vou pescar. Porque aquele que me chamou, aquele que me vocacionou, garante a chamada. Então, já que ele me chamou e me disse que eu seria pescador de homens e não de peixe, e até agora eu não sei o que fazer, eu vou pescar. E diz o texto que todos os discípulos dizem: estou contigo também, Pedro. E os discípulos acompanharam. E diz, meus irmãos, que chegando eles para pescar, a noite toda, mais uma vez, não apanharam absolutamente nada. Estamos no capítulo de número 21. Não apanharam absolutamente nada. E sendo já amanhã, Jesus apresenta para eles na praia. E permita-me, se fosse eu na praia, eu ia dizer: meus irmãos, Jesus não falou que era para pregar a palavra dele, que era para ir por todo mundo pregar o evangelho? Vocês estão aí fazendo isso? Toma vergonha na cara. Mas como Jesus não é eu, é bondoso e amoroso, ele aparece na praia dizendo: filhos, tem de comer? Imagine eles no barco, vira para trás, meus irmãos, passamos a noite toda sem pegar nada, tem aquele cara lá achando, pedindo comida para nós. Tá de brincadeira comigo. Jesus diz: lançai a rede à direita do barco. E diz o texto que eles lançam a rede à direita do barco, versículo de número 6. E lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. E o 7 que é mais impactante, meus irmãos. Para mim isso me toca demais. E diz: e então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor, Pedro. Porque na mente de João olhou: pesca, mar, barco, peixe, milagre. É só um que faz isso, meu irmão. Pedro, é o Senhor, Pedro. É o mestre que está lá na ponta, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, cingindo as suas vestes, pulou no mar, no barco, porque estava nu. E esse nu não é literal. Porque naquela época, o nu aqui, os pescadores tiravam as suas vestes para ficar mais flexível para pescar. Então tirava a sua capa, mas ele estava vestido. Mas a pressa de Pedro para encontrar com o mestre era tão profundo e ansiava tanto que ele pulou no barco. Pedro não quis mais nem saber da pesca. Pedro não quis mais nem saber do peixe. Pedro simplesmente falou: preciso ir até o mestre. E foi nadando até o mestre. É isso que impacta na vida de Pedro, meus irmãos. E a sensibilidade de João em discernir e dizer: é o mestre. Porque milagre assim, é só ele que pode fazer. E o que mais também me chama a atenção no texto é porque eles passaram a noite toda, não pescaram absolutamente nada. Jesus aparece na manhã seguinte, pergunta o que tem de comer, manda eles lançar à direita do barco,
tem uma pesca maravilhosa. E aí no versículo 11 diz, e Pedro subiu, puxou a rede para a terra e veio cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos que a rede não se rompeu. Agora o 12, atenção no 12. E disse-lhe Jesus, vinde e jantai-vos. Não parece uma estranheza no texto? Porque o texto falou que eles passaram a noite toda e não pegou nada. Jesus aparece pela manhã e está chamando para jantar? Tem alguém que janta de noite, de manhã? Ninguém janta de manhã. Por que Jesus falou, vinde e jantai-vos? Era Jesus dizendo, sabe a tua frustração na noite toda? Que vocês não pegaram absolutamente nada? Que foi uma noite frustrante? Então vinde e jantai-vos. Porque aquilo que vocês buscou eu tenho para oferecer. Então aquilo que vocês buscou a noite toda e não conseguiu, eu sou o Deus que pode proporcionar. Vinde e jantai-vos. Porque o choro, minha irmã, pode durar a noite toda. Mas diz o salmista, a alegria do Senhor vem ao nosso. Concluído, chegamos no nosso texto áureo e já finalizando a ministração. Aqui Jesus agora faz 3 perguntas para Pedro. E dentro dessas 3 perguntas tem um trocadilho de palavras também. E esse trocadilho de palavras eu preciso passar por ele só rapidinho para a gente concluir. Jesus vira para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, tu sabe que me ama. Pedro, tu me amas? E entristeceu Pedro. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Dentro da Bíblia existe 4 tipos de amor, eu sei que vocês sabem disso, porque nós já aprendemos na escola bíblica dominical. Não sei se foi nessa, não sei se a gente já falou nessa, mas em outro tempo a gente mencionou sobre isso. Existem 4 tipos de amor dentro da palavra do Senhor. A saber, ágape, filia, eros, historia. Ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus para conosco. Filia é o amor de companheiro, de amigo, respeito, lealdade. Eros é o amor que eu sinto pela minha esposa. É um amor conjugal. Historia é um amor familiar. É o que eu sinto pela minha filha, o que eu sinto pelo meu pai. Por que você está falando isso, irmão Ito? Porque Jesus, quando ele fala para Pedro, o primeiro parte do versículo, que ele diz, Pedro, filho de Jonas, ama-me. Jesus usa a palavra ágape. É um amor que eu te amo, Pedro, é um amor sacrificial, um amor incondicional. Só que Pedro não responde ágape. Pedro responde filia. E filia é amor de amigo. E Jesus responde de novo, Pedro, tu me amas? Ágape novamente. Pedro responde, filia. Amo-te como um amigo. E aí, meus irmãos, a terceira vez que Jesus fala, é como se Jesus falasse assim, Pedro, para você eu preciso descer de nível. Eu vou igualar o seu amor. Eu já te falei que eu te amo com um amor sacrificial, um amor incondicional. Mas agora eu também vou dizer que eu te amo no seu mesmo patamar. Pedro, filia a mim. E Pedro vai dizer, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Porque Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Porque o Evangelho de Lucas vai narrar dizendo que quando Pedro negou Jesus, ele negou próximo a uma figueira. Próximo a uma figueira porque ele estava ali para se aquecer por conta do frio. As mulheres perguntam para ele e ele nega dizendo que não conheço ele, não sei nem quem é. E na última vez ela vai dizer, mas tu fala como ele, anda como ele, veste como ele, não conhece? Não, não conheço não. E diz que o galo cantou. E agora Jesus montou o mesmo cenário. Uma figueira e agora está virando para ele fazendo 3 perguntas. Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas mesmo, Pedro? Por que Jesus faz 3 perguntas para Pedro? Porque Jesus sabia que aquele mesmo Pedro, que negou ele 3 vezes,
Aquele Pedro que ele fez 3 perguntas era o mesmo Pedro que no dia de Pentecostes ia pregar e quase 3.000 almas iriam se render ao poder do Evangelho. Ele sabia que aquela frustração era momentânea, era humana, mas sabia o resultado que Pedro iria dar para o Evangelho de Cristo. E eu termino dizendo que o mesmo cenário que o diabo montou para ser a tua ruína, ser o dia da tua queda, Deus vai montar o mesmo cenário, mas para engrandecer e louvar o nome dele através da tua vida. Porque eu sou testemunha disso. Estive no Brasil agora e retornei já concluindo. Fiel, Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Tu és Louvado maravilhoso. seja o seu nome, Senhor. Tu és grande, Pai. Obrigado, Jesus. Tu és grande. Muitos conheciam no Brasil. Tu és poderoso. Só como o Ítalo jogador. O Ítalo baladeiro. Mas só que o meu retorno ao Brasil agora, o mesmo cenário que o diabo montou Da glória. para ser a minha vergonha, Deus montou o mesmo cenário para ser a minha honra. Porque eu saí de lá e o povo falando, esse Ítalo não é o que eu conhecia. Esse Ítalo de fato foi transformado pelo poder do Evangelho. Eu quero dizer que o lugar que o diabo te usou para frustrar os teus caminhos é o mesmo lugar que Deus vai levantar e vai usar nessa frustração para engrandecer e louvar o grande nome dele. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.